Olá, eu sou o Fernando Abraão, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Santo André. Esta é a primeira parte do quarto tema que estudamos no livro do Apocalipse, a unidade do livro. Vamos estudar hoje sobre Cristo no meio da sua igreja. Esses quatro temas são aqueles que compõem a unidade do livro. Então, o livro é um todo orgânico que se apresenta com estas ênfases principais. Veja lá, Cristo no meio da sua igreja, nós vamos ver quando. O conflito entre a igreja e o mundo, o juízo de Deus sobre os perseguidores, o que acontece ao longo de toda a história e será inescapável desde o último dia, e a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo, que a gente já viu que tem ali em Apocalipse 17:14 a sua ênfase. Vamos seguir então. Cristo no meio da sua igreja, para estudarmos sobre esta unidade do livro. Por favor, vamos adiante. Oi, ai, 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 ai. Quanto texto! Precisamos ver esses textos. Está com a Bíblia aí? Então, com a sua Bíblia aberta, é preciso que você observe, por favor, que a primeira seção do livro é a que está composta pelos capítulos 1 a 3. No Apocalipse, capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a primeira unidade do nosso livro, a primeira grande seção das 7 paralelas. Vocês vão observar que desses 3 capítulos, o primeiro capítulo é organizador dos capítulos 2 e 3. Os capítulos 2 e 3 são dependentes do capítulo 1. Ao passar então por esse texto, eu preciso enfatizar para vocês algumas coisas que vão surgir nas referências que o Senhor Jesus faz a si mesmo nas cartas que ele manda João escrever às igrejas, as cartas às 7 igrejas. E ele faz essas referências ao início de cada carta, e nós encontramos as referências dele ou a respeito dele no capítulo 1. Vamos ver isso? Então eu vou precisar que você me acompanhe, eu vou fazendo a leitura e peço que você então com a sua Bíblia veja aí. Capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Opa! O que está acontecendo aqui? Veja, por favor, conforme você tem aí orientado na tela, o capítulo 1, versículo 13, primeira parte. Ele viu que alguém falava com ele, João viu isso, e ele estava no meio dos 7 candeeiros. É assim que começa o versículo 13. No capítulo 1, versículo 16, você vê ali no comecinho dito que este que passava entre os candeeiros tinha na mão direita 7 estrelas. E você agora vê no versículo 20, tudo no capítulo 1, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, a referência do capítulo 2 está no capítulo 1. E é o Senhor Jesus presente no meio da sua igreja. Quando a gente começa a segunda carta para Esmirna, nós separamos a mesma coisa acontecendo. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, versículo 8, Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Você vê ali no capítulo 1, versículo 5, que esta carta é da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. No capítulo 1, versículo 8 é dito: Eu sou o Alfa e o Ômega. E você vê que isto vai estar presente em 2:8, quando ele diz: Eu sou o primeiro e o último. Alfa é a primeira letra na ordem
do alfabeto grego. Se eu já te disse que o alfa é a primeira letra, qual você imagina que seja a última letra do alfabeto grego? É o ômega. Por isso ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Ok? Nós nem precisaríamos fazer, como eu disse para vocês na aula passada, aquele trabalho de ir do capítulo 1 até o capítulo 22, para ver que aqui as testemunhas de Jeová no 1:8 dizem que se refere a Jeová Deus. E lá eles ficam confusos quando no 22 nós vemos Jesus dizendo que ele é o alfa e o ômega. Esse trabalho é feito do 1 até o 22 para que a mesma terminologia chegue aos testemunhos de Jeová, alfa e ômega. Mas quando nós estamos aqui no capítulo 1 e indo para o capítulo 2, nós já vemos isso acontecendo. Ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega. Já está dito, o Deus eterno encarnado é Jesus Cristo, Deus que se fez homem. No capítulo 2, versículo 12, começa a terceira carta. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, aquele que faz o juízo por meio da sua palavra. E onde é que está isso? No 16b, veja lá. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Encontramos? Então os capítulos 2 e 3 estão fundados no capítulo 1. Assim vai acontecer com o 2:18, com o 3:1, com o 3:7, com o 3:14. São as mesmas referências. Tudo o que está nos capítulos 2 e 3 está fundado no capítulo 1. 2:18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Vai para o capítulo 1, no final do versículo 14 e no início do versículo 15. Olha lá. Final do 14, este tem os olhos como chama de fogo. E no verso 15, os pés semelhantes ao bronze polido. Vamos adiante. Então, a partir do capítulo 3, temos mais cartas. Vamos vê-las. 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. O que nos interessa nesse momento é que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós vamos no 1:4 e nós vamos ver que ele está dando uma característica. Atenção para isso aqui, é muito importante, hein? Está dando uma característica da Trindade. Veja, ele está dizendo que o Filho tem os 7 Espíritos de Deus em 3:1. Ele está enfatizando a unidade da Trindade. E nesse sentido, então, temos que o nosso Senhor Jesus, natureza humana da pessoa divina do Filho, é um com o Espírito. A pessoa do Filho tem dupla natureza, mas é una na Trindade. Essas coisas são misteriosas, mas é a verdade das Escrituras. Indo agora para o capítulo 1, versículo 16, a parte A, nós vemos que ele tinha na mão direita 7 estrelas, tem as igrejas na sua mão. Agora eu vou para o capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Você pode verificar isso, por favor, no verso 18 ao final. Veja lá. E tenho as chaves da morte e do inferno. A seu tempo, estudaremos o que significa as chaves da morte e do inferno e as chaves de Davi. Tá bem? Por ora, vejamos, continuamos vendo
na sua última sessão, agora em 3,14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui nós temos muita informação, mas eu vou tentar me ater só ao momento que é Cristo no meio da sua igreja. E vemos então no capítulo 1, versos 6 e 7. Observa esses dois versos e veja quais são as últimas palavras em ambos, qual é a última palavra em ambos os versos. Olha para o seu texto aí. Como acaba o verso 6, como acaba o verso 7. Já viu, né? Amém. Esse amém aí, que parece ser o encerramento de uma frase, ele tem um significado maior no contexto. Amém aqui quer dizer aquele que efetivamente realiza as obras de Deus. Então o Senhor Jesus é aquele que nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, que nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Este é o Amém na nossa redenção. Mas no versículo 6 a gente vê: eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente o Senhor Jesus é o Amém, é o cumpridor desta adoração universal ao Deus verdadeiro, dos redimidos e dos perdidos. Ele é o Amém. Então é por isso que ele se apresenta em 3, versículo 14, estas coisas diz o Amém. A fiel testemunha também consta ali no capítulo 1, versículo 5, quando diz que a carta é da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Vejam, se vocês não estiverem acompanhando isso com as suas Bíblias, eu estou falando, você está ficando cansado de me ouvir. Mas vendo isso nas Escrituras, você está fazendo relações, fazendo ligações nas partes do texto. E tudo isso aponta para o quê? Para o nome desse slide aí: Cristo no meio da sua igreja. Quando? Quando? Sempre. Sempre no meio da sua igreja. O Senhor Jesus nunca jamais deixa a sua igreja. Nós lembramos com alguns irmãos no nosso encontro passado, Mateus 28, 20. Espero que vocês se recordem aqui agora. O Senhor Jesus termina o anúncio da sua autoridade, as ordens que dá aos seus discípulos, com uma frase de segurança. E a frase de segurança é: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Logo, a primeira parte do livro do Apocalipse tem esta noção como fundamental: a presença de Cristo com a igreja sempre. O Apocalipse não é livro das últimas coisas? Mas Cristo está presente com a igreja sempre? Então veja, últimas coisas é um conjunto menor do que o conjunto sempre. Tem mais tempo dentro de sempre. Ok? Então eu preciso agora que você compreenda. Desde que Jesus Cristo veio e cumpriu o seu ministério, e daquele momento até a sua segunda vinda, todo esse intervalo de tempo é, primeira observação para você, últimas coisas, últimos dias, final dos tempos, milênio. Tá bem? Então, o que nós temos aqui na parte inicial do Apocalipse, capítulos 1 a 3, é todo esse intervalo de tempo entre a primeira e a segunda vinda. Cristo sempre presente com a igreja nos últimos tempos. Você compreende o que eu estou falando? E por hoje é só. No próximo estudo, ainda na ordinária do livro, veremos o conflito da igreja com o mundo. Até lá!